Fala pessoal, tudo bem com vocês? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos se inscrever no canal, pois, e ao mesmo tempo tive esses probleminhas, né, que eu precisava recuperar depois. Então ele tá fazendo, cara, ele tá fazendo uma força-tarefa para estar bem. E ele acredita que no domingo, nesse jogo do Campeonato Brasileiro, ele estará 80%, foi o número que ele utilizou. Ele vai treinar agora ao longo da semana, tem mais alguns dias, ele tá bem, ele se sentiu bem, ele jogou bem e tudo mais, tá numa boa, mas que ele vai fazer mais alguns trabalhos à parte também com o grupo e que no domingo estará 80%. Essa é a expectativa do Coronado. Claro que se ele tiver 80%, dificilmente vai ser titular, até porque eu não sei onde o Coronado entraria na equipe. Vocês têm alguma ideia? Eu vou fazer um vídeo depois sobre isso, mas assim, precisa mudar, eu acho que a formatação tática, né? Porque o Coronado é um cara mais posicionado, o Garro já é um outro armador, dependendo do jogo você consegue escalar 2 armadores, mas aí precisa de mais um volante. Enfim, a questão é, de novo, no que vale para o Pedro Raul, vale para o Coronado. Grupo. Então um cara desse para entrar no segundo tempo, lindo. Tem algumas outras carências, né, que foram detectadas, enfim, mas a do Coronado a gente sabe que é um cara que vai ajudar muito na sequência. Gente, e a explicação do Fausto Vera titular? Essa, assim, eu meio que tinha a resposta, mas foi assim, esclarecedor ouvir da boca do Bruno Lazzaroni, o auxiliar técnico que teve que assinar a súmula porque o Antônio Oliveira ainda não recebeu a sua carteirinha da UEFA para ser referendado aí pela Conmebol como oficialmente um técnico à beira do campo e assinar a súmula. Então o Lazzaroni assina a súmula e concede entrevista coletiva ao lado do Yuri Alberto. E aí o Fausto, ele foi curioso, porque ele falou o seguinte, que o Fausto, ele é um jogador de construção, ele já tinha falado isso no outro jogo, contra o Racing, ele entende, o Antônio, né, ele sempre cita, não, o Antônio entende o Fausto como um jogador de construção, um cara que gira a bola, um cara que consegue inverter jogo e tudo mais. Ele realmente foi esse cara, ele realmente nesse jogo participou bastante, né, conseguiu dar opção para o Ranieri se soltar um pouco mais, para o Fagner se soltar pelo lado direito. O Fausto foi importante, tá? Dentro de uma meritocracia, eu acho que o Bidon não precisava ter perdido a posição titular. E acho ainda que o Maicon, que estava muito bem antes de parar, também não perderia. Mas aí vem um outro detalhe. O Lazzaroni citou que o Fausto Vera foi o pilar do Corinthians de 2022. Cara, eu acho que a comissão técnica do Antônio, ele estava até no Atlético Paranaense, não estava nem no Cuiabá. Mas vejam só, ele entende que o Fausto Vera, em 2022, foi o pilar daquele time vice-campeão da Copa do Brasil diante do Flamengo. Que ele chegou muito bem e que a escalação dele teve a ver com esse detalhe de circular bem a bola, inverter jogos, se apresentar para o jogo, construir e tudo mais, mas tem a ver também com recuperar um jogador que foi importante em 2022. A gente está falando de 2 anos atrás. Porque 2023 foi péssimo para o Fausto. E esse ano, a tendência é que ele fosse até negociado, mas o Corinthians pagou muito nele, né? O Corinthians investiu para comprá-lo do Argentinos Júnior, até ficou devendo, rolou um quiprocó, o Augusto Melo está tendo que resolver agora. Então ele é um jogador caro, é um jogador que tem mercado. Então você não pode simplesmente depreciá-lo, porque mesmo que seja para negociar ali na frente, você precisa valorizar o teu produto. Então está muito claro que a tentativa do Fausto Vera pode ter essas virtudes técnicas que ele até apresentou no jogo, mas tem a ver com recuperar um jogador. Recuperar um jogador que estava perdendo espaço e que tem qualidade, a gente sabe, mas pô, cadê aquele cara? Se o Antônio conseguiu potencializar alguns jogadores e recuperar o próprio Yuri, né, que enfim, estava numa fase terrível e ele realmente foi resgatado pelo Antônio, depois de ter sido chamado de burro pelo Mano Menezes, eu vou dar esse voto de confiança. Eu vou dar. Tipo assim, pô, o Antônio, cara, ele tá fazendo um bom trabalho, tem só uma derrota em 10 jogos, tá 6 jogos invicto, tá cumprindo os seus objetivos, né? No Paulista não deu, mas não foi por culpa dele, né? Ele chegou com 5 derrotas já do antecessor, aí fica difícil mesmo. E mesmo assim, o Corinthians estava vivo até a penúltima rodada, né? Aí na última não tinha muito mais o que fazer. Mas eu acho que talvez ele consiga recuperar o Fausto Vera. Tomara. Porque é um jogador que já mostrou qualidade, mas ultimamente realmente está difícil. E nesse jogo talvez ele tenha, né, dado mais indicativos de que o Antônio possa insistir um pouco mais. Vamos aguardar. Informações para você do pós-jogo de Corinthians e Nacional, a goleada. E eu queria saber o que vocês acharam. Coronado vai ser titular? Convenceu a explicação do Fausto Vera, titular?
E o Romero, hein? O Romero, bom, Romero a gente já falou bastante. Do Corinthians, o vai e vem no mercado do Corinthians, muitas informações. O Corinthians que se prepara para o jogo da próxima terça-feira contra o Nacional do Paraguai. Jogo que o Corinthians vai jogar pela Sul-Americana. Corinthians e Nacional do Paraguai às 7 da noite, né? Às 7 da noite. E você vai acompanhar tudo aqui no canal do Cereto, cobertura completa aqui no canal do Cereto. Corinthians e Nacional do Paraguai. O técnico Antônio Oliveira já está preparando o time. Mais uma vez, ele não deve ter os jogadores que estão se recuperando de contusão, voltando de contusão, né? O caso do Igor Coronado. O Igor Coronado está voltando de contusão e está voltando de uma dengue. Além de estar voltando de uma contusão muscular, ele está voltando também de uma dengue. O caso do Diego Palacios, que ainda se recupera de uma artroscopia e ainda está... Não se sabe exatamente quando é que ele vai voltar a vestir a camisa do Corinthians. Jogou apenas alguns minutos contra o time do São Bernardo no início do Campeonato Paulista. Acabou machucando o joelho e ficando de fora do Corinthians por esse tempo todo. E também o Maicon. O Maicon continua de fora. O Maicon já está em processo de transição. Já retornou a trabalhar no gramado, mas ainda não está à disposição do técnico Antônio Oliveira, o Maicon, que também se recupera de uma contusão muscular. É o Corinthians, então, que terá praticamente, provavelmente, o mesmo time que jogou contra a equipe do Racing do Uruguai. Resta saber se ele vai jogar com o Pedro Raul, ou se vai jogar com o Yuri Alberto, com a entrada do Romero, ou se vai jogar com os dois mais uma vez, com o Pedro Raul e com o Yuri Alberto, e com o Romero no banco de reservas. Vamos esperar para saber o que vai acontecer com o técnico Antônio Oliveira, como é que ele vai escalar a equipe do Corinthians. Bom, eu quero trazer uma informação aqui a respeito de um jogador que pode sair do Corinthians. O Paulinho está em fim de contrato, né? Todo mundo sabe disso, que ele está em fim de contrato. O contrato dele vai até julho. Ele tem 36 anos. E ele está discutindo com a diretoria nesse momento a possibilidade de renovação de contrato. Aliás, o Paulinho, ele aceitou uma redução salarial no primeiro momento, quando ele se machucou, né, para fazer a recuperação dentro do Corinthians. Ele aceitou essa redução salarial, porque era até então um dos jogadores mais bem pagos do time do Corinthians, e já disse que aceita uma redução salarial para renovar o contrato com o Corinthians, se o Corinthians assim determinar. Acontece que duas coisas nesse momento. O Corinthians quer esperar para saber como é que vai ser o desempenho do Paulinho, para saber se o Paulinho vai renovar o contrato ou não. Então quer esperar o Paulinho voltar. O Paulinho jogou uma partida só, alguns minutos contra o Londrina, né, no jogo treino contra o Londrina. Ele está voltando agora, não foi utilizado contra o Racing do Uruguai. Então, o Corinthians quer esperar o retorno dele, o desempenho dele, para saber se vai renovar o contrato ou não. Agora, tem o que pesa a favor do Paulinho. Ele é um líder positivo. Os jogadores gostam dele. O técnico Antônio Oliveira gosta dele também. Ele tem um papel de liderança no grupo muito importante. Ficou 10 meses fora do time por causa de uma cirurgia no joelho. Mesmo assim, ele não interrompeu esse processo de liderança. Ele continuou fazendo esse processo de liderança e os jogadores gostam muito dele. O técnico Antônio Oliveira também gosta muito dele. Agora, o que pesa contra a permanência dele no Corinthians é que ele já tem propostas e sondagens de clubes da Ásia. Propostas e sondagens de clubes da Ásia. São clubes do Japão, clubes da China, dos Emirados Árabes e do Catar. Aliás, o Paulinho jogou na China, né? Japão, China, Emirados Árabes e Catar. São propostas e sondagens que chegam nesse momento para o Paulinho. Pessoas próximas ao jogador dizem que ele não quer parar de jogar, que ele quer jogar pelo menos mais 2 anos, que ele desistiu da história de parar de jogar. Quando ele teve a contusão, passou pela cabeça dele parar de jogar, mas agora não. Ele garante que vai continuar na ativa. Resta saber se vai continuar na ativa com a camisa do Corinthians ou se vai continuar na ativa com a camisa de outro clube. Outro jogador que pode sair do Corinthians, e veja você, mal começou a jogar no Corinthians e já pode sair, é o Breno Bidon. O jornal espanhol AS trouxe a informação de que o Breno Bidon desperta interesse no Bayern de Munique e também em várias equipes inglesas. O Bayern de Munique e várias equipes inglesas estariam interessados de olho no Breno Bidon, no volante que só jogou até agora 4 partidas com a camisa do Corinthians,
tem 19 anos de idade. Ele ganhou a posição no time do Corinthians com a saída do Maicon. O Maicon saiu machucado. E com isso o Breno Bidon, que foi um dos destaques da Copa São Paulo de Futebol Júnior, acabou ganhando a posição. Então já o Bayern de Munique já está de olho nele. Outras equipes inglesas já estão de olho nele. É o que garante o jornal espanhol AS. Então, onde tem fumaça, tem fogo, né? O Corinthians tem que se preparar para perder o jogador no meio do ano, na janela do meio do ano. Lembrando que o Breno Bidon renovou o contrato recentemente, até 2028. A multa do contrato dele é de 50 milhões de euros. 50 milhões de euros para fora. 50 milhões de euros, a multa é para o futebol, para o mercado exterior. Esta multa de 50 milhões de euros dá mais ou menos 275 milhões de reais para o mercado exterior. É muito dinheiro, realmente, que o Breno Bidon está valendo, né? O jogador está valorizado. Então, se o Corinthians perder esse jogador, pelo menos vai ganhar uma bolada nesta negociação. Bom, quero dizer para vocês o seguinte, se 2 jogadores podem sair, 2 jogadores podem chegar. O Antônio Oliveira pediu reforços, e como disse o Neto, né, o Neto trouxe essa informação em primeira mão, e a informação procede, o Corinthians tem interesse na contratação de 2 jogadores, do Lucas Evangelista, jogador do Red Bull Bragantino, meio-campista do Red Bull Bragantino, e também do Hernani, meio-campista volante do Parma da Itália. O Corinthians tem o interesse na contratação desses 2 jogadores. Esses 2 jogadores o Corinthians vai tentar contratar em junho, né? Em junho, porque agora não adianta, essa janela não serve para jogadores. No caso do Lucas Evangelista, serviria. No caso do Lucas Evangelista, serviria. No caso do Hernani, não. Porque essa janela agora do mês de abril até o dia 19 de abril serve para o Corinthians trazer apenas jogadores que disputaram o campeonato estadual. No caso do Hernani, não tem como. O Hernani está disputando o campeonato italiano, né? No caso do Lucas Evangelista, sim, disputou o campeonato estadual pelo Red Bull Bragantino, poderia ser contratado, mas o Corinthians deve fazer essas contratações, ou pelo menos deve tentar fazer essas contratações, essas 2 contratações, no mês de junho, quando abrir a janela do meio do ano. Importante dizer o seguinte, o Corinthians gastou 130 milhões de reais em contratações até agora. Deu uma parada, deu uma respirada para recuperar o fôlego financeiro e vai tentar gastar um pouco mais de dinheiro na contratação desses 2 jogadores que foram indicação do técnico Antônio Oliveira. Esta informação foram indicação do técnico Antônio Oliveira, tanto o Lucas Evangelista quanto o Hernani. O Corinthians vai tentar trazer esses 2 jogadores para o treinador Corinthians. E aí, fiel, tudo bem? A torcida corintiana tá em festa, hein? Eu falei pra vocês. Eu repeti em vários vídeos, eu falei. O Corinthians vai meter-lhe o cadastro, vai meter-lhe a goleada, vai meter-lhe a sacola nesse timezinho aí. Foi tudo que eu disse, né? Que é isso, meus amigos? Que é isso, Cristiano Romero? Tá detonando, tá acabando com tudo esse ano. O homem vai ser o artilheiro do Campeonato Brasileiro aí, o Romero. Romero da Fiel, nosso Cristiano Romero. Cristiano da Fiel vai ser um dos artilheiros aí do Campeonato Brasileiro, viu? Anote aí que eu tô falando, meus amigos. Cristiano Romero é o nome da fera. Que goleada, hein, meus amigos? Que jogo. Que excelente jogo aí pro nosso Coringão, graças a Deus, né? A gente tava precisando aí de uma vitória como essa, de uma sapecada como essa aí, diante desse timezinho aí. Graças a Deus conseguimos 3 pontos. Olha lá se o Timão não conquistar essa Sul-Americana, viu? Tô com fé, tô pensando positivo, tô com muita fé nesse time. Sei que a gente precisa de novos reforços, mas eu tô com muita fé nesse time, beleza? Meus amigos, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, esmaga o dedo no like. Se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações. Deixe seu comentário, deixe seu Vai Corinthians. Deixe a cidade de onde você está falando para fortalecer o nosso canal. A gente reage praticamente a todos os comentários. Beleza? Forte abraço a todos, até o próximo vídeo e vamos comigo, fiel. Vai Corinthians!